Olá, me chamo Rosiele, estudante do terceiro período de farmácia na Faculdade Soberana. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo resumido, uma aula resumida, sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica. Vamos ver aí os pontos principais de cada uma e o que diz cada uma delas. Vamos começar pela farmacocinética. O que se refere à farmacocinética? Refere-se ao movimento do fármaco dentro, através e fora do nosso corpo. Assim também estudando o que o organismo faz com o fármaco. E o que ele faz? Ele absorve, ele distribui, ele metaboliza e ele excreta. Então, digamos que a farmacocinética tem 4 etapas. A etapa da absorção, da distribuição, da metabolização e da excreção. Vamos falar um pouquinho sobre a absorção. O que seria a absorção? A absorção nada mais é do que a transferência do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Tá, e a gente se pergunta, o que precisa acontecer para que ele seja absorvido? Bom, o nosso corpo, o nosso organismo, melhor dizendo, é revestida por membranas. E essas membranas possuem 2 camadas de fosfolipídios. Então, o fármaco ele precisa atravessar essas membranas, que são compostas por lipídios. Mas uma observação, quanto mais lipossolúveis for o fármaco, melhor será a absorção. E o que seria lipossolúveis? É algo que tem afinidade por lipídios, ou seja, gordura. É diferente de hidrossolúvel, que tem afinidade com a água. E aí seria difícil a absorção deles. Então, esses fármacos, eles precisam ser transportados. Mas através de que eles vão ser transportados? Eles vão ser transportados através dessas membranas. E existem 2 tipos de transportes. Temos o transporte passivo. É aquele que não há gasto de energia durante o processo. O transporte não tem gasto de energia. É um transporte que acontece a favor do seu gradiente de concentração. O fármaco vai passar do seu local mais concentrado para o local menos concentrado. Dentro do transporte passivo, pode ser de 2 tipos o transporte passivo. Difusão simples, que o fármaco passa direto, e a difusão facilitada. Vai acontecer através de proteínas de maneira mais rápida. Eles também não têm gasto de ATP, de energia. E temos também o transporte ativo. Ele é o transporte que vai haver um gasto de energia. Ele acontece contra o gradiente de concentração. Passa do lado menos concentrado para o mais concentrado, usando as proteínas. Também tem outro tipo de transporte que é a endocitose. É quando o fármaco ele possui uma molécula muito grande que não dá para passar por outro transporte, tá? E esse transporte ele tem um gasto de energia. Um exemplo que eu posso dar sobre um fármaco que tem a molécula muito grande é a vitamina B12. E assim, lembrando que nem todo fármaco ele vai precisar passar por esse processo de absorção, né? Porque aí existem alguns fármacos que são diretamente administrados na corrente sanguínea. Então, ele não precisa passar por esse processo todo, pela absorção, no caso. Então, a gente tem que ficar bem ligados e saber qual é a via de administração daquele fármaco, certo? Também existe uma lista de fatores que influenciam na absorção, tanto para melhorar a absorção quanto para dificultar ela. E o primeiro fator é o pH. A gente já sabe, a gente entende que a maioria dos fármacos, eles são ácidos fracos ou bases fracas. Porém, sabemos que eles são melhores absorvidos na forma molecular, né? Quando eles estão ali na forma molecular. Quando administramos os fármacos, né? Eles podem assumir 2 formas, a forma ionizada ou a forma molecular. Mas o que é que determina se ele está na forma molecular ou na forma ionizada? É o pH do meio. O pH de onde ele vai estar, observem aqui na tabela, se o fármaco é ácido e o meio dele também é ácido, o fármaco vai assumir a forma molecular e vai ser melhor absorvido neste local.
Um exemplo é o estômago. Já se o fármaco for ácido e está no meio básico, ele vai assumir a forma ionizada e sua absorção vai ser mais difícil. Outro fator que influencia aí na absorção é o fluxo sanguíneo local. Quanto maior o fluxo sanguíneo, melhor será a absorção desse fármaco. Muitos fármacos que são administrados via oral, eles são absorvidos no intestino, onde é bastante vascularizado. Outro fator é a superfície da absorção. Quanto mais finas são as membranas, melhor os fármacos são absorvidos. Também temos a ausência ou a presença de alguns alimentos, né? Pois alguns vão influenciar nessa absorção. Também temos a glicoproteína P, né? Ela é encontrada na membrana de algumas células, como a dos rins e do fígado. E o que essa glicoproteína P faz? Ela basicamente bombeia o fármaco para fora da célula, interferindo ali na absorção do fármaco. Muitas bactérias utilizam esse mecanismo, né? E o último fator que influencia na absorção é a biodisponibilidade. O que seria a biodisponibilidade? É a fração do fármaco que é absorvida. Pessoal, quando administramos um fármaco, ele é meio que perdido pelo caminho. Nunca ele é absorvido 100%. Aquela fração que a gente absorve é chamada de biodisponibilidade. Vamos supor que administramos 100 miligramas e ele se perde pelo caminho e só absorve 70%. E o que é que influencia na biodisponibilidade desse fármaco? O metabolismo de primeira passagem. E o que seria o metabolismo de primeira passagem? Quando administramos via oral, ele vai ser encaminhado para o fígado, entrando ali na circulação cortopática. O fígado ele vai destruir, né, metabolizar no caso, uma fração desse fármaco. E a outra fração volta para a circulação sanguínea. Chamamos isso de metabolismo de primeira passagem. Outro fator aí que influencia na biodisponibilidade é o fator da solubilidade do fármaco e a instabilidade química dele. Existem fármacos que quando chegam no organismo, no nosso estômago, que encontra o pH muito ácido, perde sua estabilidade. Um exemplo disso é a insulina. No caso aí, se a insulina fosse administrada via oral, ia acontecer isso. Ela ia perder a sua estabilidade química e não ia fazer muito efeito, ou não iria fazer efeito. Então, por isso que a insulina ela é administrada subcutânea. Agora vamos falar um pouquinho sobre a distribuição. O que seria a distribuição? É o transporte do fármaco pelo sangue ou pela linfa. Mas para que ele seja transportado, ele precisa se ligar ali a uma proteína plasmática. E a principal proteína é a albumina. Existem aí 2 fatores que ajudam muito na distribuição desse fármaco, né? Primeiro é o fluxo sanguíneo. A gente sabe que quanto maior o fluxo sanguíneo, melhor será o transporte. Também tem a barreira hematocefálica, né? Que é uma estrutura que impede ou dificulta a passagem de substâncias do sangue para o sistema nervoso central, tá? Então, digamos que se um fármaco ele precisa chegar até o sistema nervoso, ele precisa atravessar essa barreira aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre a etapa de biotransformação. O que seria essa etapa? É a metabolização que acontece ali no fígado para que o fármaco ele seja eliminado. A gente chama isso de metabolismo hepático. E o metabolismo hepático, ele ocorre em 2 fases, né? A primeira
O fármaco, né, ele sofre redução, hidrólise ou oxidação. E para que serve isso? É para que alguns fármacos que são muito lipossolúveis, né, eles fiquem na forma hidrossolúvel, para que seja melhor eliminado pela urina. E quem faz isso é a enzima CYP450. Mas a gente também tem que lembrar que o fármaco ele não é só eliminado através da urina, tá? É um dos principais formas de eliminação, mas ele pode sendo eliminado por outras formas, tá? Como suor, fezes e outros. A maioria dos fármacos já passa dessa fase e são eliminados. Mas quando o fármaco ele é muito lipossolúvel, passa para a fase 2. E o que acontece nessa fase 2? Na fase 2 vai haver conjugação. O que é isso? O fígado ele vai unir o fármaco a uma molécula muito hidrossolúvel. E o principal grupo de ácido é o ácido glicurônico, ácido acéticos e aminoácidos. Depois que o fármaco passar por essa etapa, ele vai para a etapa de eliminação, né? E como eu disse antes, a maioria dos fármacos são eliminados pela urina. Mas lembrando que existem outras vias de eliminação. Mas falando da eliminação através dos rins, o fármaco, quando ele chega ali nos rins, ele pode passar por 3 etapas, tá? Que são a filtração glomerular, a secreção tubular ou a reabsorção tubular. Falando primeiro da filtração glomerular, como é que ela ocorre? Se o fármaco tem uma molécula pequena, ele vai ser filtrado e vão direto para os rins para ser eliminado. Agora, se o fármaco tem a molécula maior, não tem como ser filtrado, aí ele vai sofrer a secreção tubular. Agora, se os rins percebem que o fármaco não está totalmente hidrossolúveis, ele vai ser reabsorvido. Ele vai voltar para a circulação, voltando para o fígado, para que o fígado metabolize ele, né? Mas para que ele seja eliminado. E assim acaba as etapas daí da farmacocinética, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a farmacodinâmica, resumidamente. Então, acabamos de ver que a farmacocinética, ele define o que o nosso organismo faz com o fármaco. Já na farmacodinâmica, envolve ali a ação de um medicamento no nosso organismo, tá? O princípio geral da farmacodinâmica diz que o fármaco precisa se ligar a algum alvo aí na célula para fazer o efeito. E o que é que acontece quando o fármaco se une a alguma molécula? Ele vai modificar o funcionamento desse alvo. Aí ele vai fazer com que essa célula funcione diferente, ou seja, mude a fisiologia celular. Então, a gente tem que lembrar aí que existem 4 alvos possíveis para a ação desse fármaco, que são eles: canais iônicos, moléculas transportadoras, as enzimas e os receptores, né? Vamos falar um pouquinho sobre canais iônicos. Qual é o papel fisiológico do canal iônico, né? O canal iônico, ele permite que o íon passe e faça um efeito na célula, certo? Mas de que forma um fármaco pode modificar o canal, né? Ele pode estar ali bloqueando o canal, impedindo que o íon entre, ou ele pode abrir o canal, facilitando ali a passagem do íon. Outro possível alvo seria a molécula transportadora, né? Que é utilizada para pegar, né, substâncias fisiológicas e levar para dentro da célula ou vice-versa. Mas o que é que o fármaco faz com essa molécula? Muitos fármacos ele inibem essa molécula. E ao inibir
o transportador, automaticamente, o fármaco ele estará inibindo o transporte dessa substância endógena. Outra possibilidade, uma terceira possibilidade, são as enzimas. E qual seria o papel fisiológico das enzimas? Elas são proteínas que ajudam ali a catalisar, ou seja, elas favorecem a reação química. Aqui na imagem tem uma representação de uma reação química, onde a substância A forma a substância B. E o que acontece? A enzima, fisiologicamente, ela vai favorecer essa reação química. E o que o fármaco pode fazer com essas enzimas? Existem fármacos que vão inibir as enzimas, ou seja, são inibidores enzimáticos, tá? E ao inibir a enzima aqui nessa reação, ele causaria a diminuição da formação de B. Por último, temos os receptores, né? Que eles podem ser tanto agonistas e antagonistas. Receptores, o que são receptores? São proteínas que existem nas células com o objetivo de substâncias endógenas se ligarem nela e fazer efeito dentro da célula. O fármaco, ele pode fazer duas coisas com os receptores. Ele pode estar aí atuando de uma forma idêntica às substâncias endógenas, ou seja, como agonistas. As substâncias endógenas, ao se ligarem aos seus receptores, ativa o receptor, causando um efeito intracelular. E a outra forma, né, aí já são outros grupos de fármacos. Existem fármacos que vão atuar como antagonistas. O antagonismo mais comum seria o competitivo, ou seja, o objetivo do uso de um antagonista seria bloquear o receptor. Quando um fármaco antagonista ele se liga ao receptor, ele vai impedir que a substância, né, se ligue àquele receptor. Então, a ideia do antagonista é fazer com que esse receptor permaneça em repouso, que ele não seja ativado pelas substâncias endógenas. Ele só vai ser utilizado quando tiver o desejo de diminuir a ação dessa substância endógena, né? Já que ele faz o efeito contrário ao agonista. Então é isso, chegamos ao fim dessa videoaula rápida e bem resumida sobre esses dois assuntos aí. Agradeço pela atenção, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.